Fala pessoal, aqui Felipe Regato, especialista em investimentos online e futebol. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu quero estar compartilhando com vocês algumas análises de jogos e também vou deixar um palpite aí para essa quarta-feira, dia 4 de agosto. Tá? Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever, a ativar as notificações para você sempre receber os nossos conteúdos. Te convidar para me seguir lá no Instagram, onde diariamente eu abro a caixa de perguntas e você pode interagir diretamente comigo, beleza? Então é isso, pessoal, eu separei alguns jogos aqui para a gente dar uma analisada. Vocês vão perceber que em muitos deles eu não vou deixar nenhum palpite pré-live, mas eu quero criar cenários aqui para te ajudar a trabalhar ao vivo, caso você pretenda fazer alguma aposta num desses jogos, tá? Então eu vou explicar os motivos pelo qual eu não vou deixar nada pré-live e também eu separei um aqui, que esse sim eu já vou deixar um palpitezinho aí para quem quiser colocar aquela moeda sempre com gestão, sempre com cautela, ok? Então amanhã, quarta-feira, eu estou gravando esse vídeo na terça, nós temos diversos campeonatos, começando aí pelas qualificatórias da Liga dos Campeões da UEFA, onde nós temos aí 3 jogos, Spartak Moscou e Benfica, Ferencváros e Slavia Praga e Dinamo Zagreb contra o Legia Varsóvia. Vamos aí pegar o primeiro jogo aqui entre Dinamo Zagreb e Legia, o Dinamo que vem de eliminação do Omonia Nicosia, eliminou o Omonia Nicosia e antes disso eliminou o Valur Reykjavik, tá? Então o Dinamo vem aí numa sequência muito boa, como a gente pode perceber, né, de resultados, e o Legia Varsóvia também vem de uma sequência muito boa, eliminou o Bodo Glimt, depois acabou eliminando aí o Flora Tallinn. Então a equipe vem muito bem, Flora Tallinn da Estônia, equipe relativamente fraca, Bodo Glimt já é uma equipe mais forte, mas também aí foi eliminada pelo Legia, que vem numa sequência muito boa de resultados, perdeu aqui no polonês, mas essa derrota aí a gente tem que sempre pensar, será que o time entrou com força máxima, né? O time muitas vezes aí focado 100% nessa qualificatórias da Champions, que afinal de contas é um campeonato muito maior, né? Então a gente tem que dar um desconto, não dá para levar isso muito em consideração, ok? Então temos um jogo aí que eu acredito que não vai ser um jogo fácil não. As casas de aposta aqui, ó, pagando 1,62 para o Dinamo Zagreb. Eu acredito sim que o Dinamo Zagreb é levemente favorito para esse confronto, mas não vejo valor nessa bet a 1,62, não me agrada, tá? Isso não significa que o Dinamo Zagreb não tenha condições de vencer, muito pelo contrário, é uma excelente equipe. Agora, a 1,62 contra o Legia, eu fico de fora, então muito cuidado com esse jogo. Se você pretende fazer alguma coisa aqui a favor do Dinamo Zagreb, a minha recomendação é que você leve esse jogo para o ao vivo, tá? Leve esse jogo para o ao vivo, porque essa odd para mim, pré-live, não me agrada muito. Então, Dinamo Zagreb vezes Legia Varsóvia, jogo para levar para o live, ok? Eu levaria esse jogo aí para o live tranquilamente, não faria nada pré-live. Muito cuidado, pessoal, com questão de mercados de gols, tá? Mercados de gols, principalmente nesses jogos de ida, né? Esses jogos de ida são complicados porque a gente tem que ter um cuidado maior em questão de apostas, haja vista que tem um jogo ainda de volta que é o jogo que define tudo, tá? Então muita calma, muita cautela nesses primeiros jogos. E aí sim, se você ao vivo perceber, pô, uma equipe está massacrando ou o jogo está muito aberto, aí sim você vai lá e faz a sua aposta. Eu sou um grande defensor de somente levar para o live esses primeiros jogos, aí, principalmente quando a gente tem equipes relativamente equilibradas, tá? Até para o meu grupo VIP mesmo, eu mandei algumas dicas pré-live, mas foram bem poucas, porque eu prefiro nesse tipo de jogo levar para o ao vivo. Ferencváros e Slavia Praga, jogo equilibradíssimo também, onde eu acredito que o Slavia Praga merece um leve favoritismo, mas a gente tem que lembrar que o Ferencváros vai jogar em casa, né? Vai jogar em casa e quando a gente analisa aqui, ó, a race das duas equipes nos últimos jogos, cara, duas equipes que vêm de excepcionais resultados. O Ferencváros aí que tirou com muita facilidade seus dois adversários anteriores aí na pré-Champions, né? O Pristina e depois os Žalgiris, muita facilidade e a mesma coisa, né? Perdeu o jogo pelo Campeonato da Hungria, mas a gente tem que levar em consideração que muito provável essa equipe ela estava totalmente focada nesse jogo duríssimo contra o Slavia Praga, é provável que tenha poupado jogadores, enfim, né? Não dá para a gente colocar essa derrota aí muito na conta não. E
o Slavia vem voando baixo, é uma equipe que tem chegado em Champions, é uma equipe muito forte. Vejo um jogo difícil, tá? Vejo um jogo difícil que vai ser realmente complicado. E também no pré-live eu não faço nada aqui, odds equilibradas. Pré-live realmente eu não faço, porque as duas equipes vêm muito bem. E é aquele típico jogo que muitas vezes pode acontecer tudo, como pode acontecer nada, né? Pode ter muitos gols, como pode ser um jogo muito truncado, as equipes mais preocupadas em não deixar o adversário abrir grandes vantagens. Então, esse jogo aí, na minha opinião, tá? Ferencváros versus Slavia Praga, para levar para o live também, né? E esse é um dos jogos aí que provavelmente eu não faço nada, né? Não faço nada mesmo, fico de fora, porque vejo um jogo que tende a ser muito equilibrado, com favoritismo sim para o Slavia em termos até de classificação, mas que o Ferencváros pode equilibrar muito pela questão de jogar o primeiro jogo em casa, tá? Então cuidado se você pretende apostar nesse jogo. E depois Spartak Moscou e Benfica, tá? Um jogo aí que vem com relativas odds estão equilibradas, acho que muito pelo fato do Spartak jogar em casa, né, o primeiro jogo. Agora, o Spartak é uma equipe que nos últimos anos, aí na temporada passada eu acompanhei o Spartak, consegui acompanhar um pouco, né, do Spartak, e vem muito bem, né, melhorou muito de anos anteriores para a temporada que fez ano passado, e não é à toa que está chegando aí para disputar essa possibilidade de Champions, né? Então muito cuidado. O Benfica normalmente, né, é uma equipe que faz e leva muitos gols. Então, nesse jogo aqui em específico, tá? Nesse jogo aqui em específico, eu vejo que a gente pode ter sim um jogo até movimentado para gols, tá? Então, deixa eu colocar aqui Spartak Moscou versus Benfica. Eu acho que a gente pode ter um jogo aqui que pode ser interessante para o mercado de gols. O mais 1,5 aqui pagando 1,33 pré-live não me agrada de jeito nenhum. Porém, é um jogo que a gente pode esperar ele começar, ele se desenrolar, e se a gente vê que esse jogo está movimentado, Spartak abriu o placar, Benfica abriu o placar, para mim a melhor estratégia é tentar buscar um gol nesse jogo aí no segundo tempo, tá? Então o que eu pretendo fazer nesse jogo, estou compartilhando com vocês, é buscar um gol no segundo tempo, ok? Se o jogo estiver movimentado, se as equipes estiverem criando chance, ou se uma das equipes estiver na frente do placar, porque aí o adversário vai se abrir um pouco mais para tentar um empate, né? Principalmente se o Benfica estiver vencendo esse jogo, aí o Spartak vai ter que sair, e aí ao mesmo tempo que tem a chance de fazer o gol, pode acabar levando um segundo, tá? Então a minha ideia para esse jogo é buscar um gol no segundo tempo, tá? Vejo pelas características das equipes, que são equipes que podemos ter jogo movimentado para gols, e é uma aposta aí para a gente ficar de olho no ao vivo, tá? Depois vamos analisar aí alguns jogos da Copa do Brasil, aí aqui sim a gente já consegue ter um cenário bem mais propício para análise, porque nós já tivemos o primeiro jogo. Então vou abrir aqui a Copa do Brasil. Temos aqui o primeiro jogo que eu quero analisar com vocês, é o jogo entre CRB e Fortaleza, tá? CRB e Fortaleza. Um mercado que está me chamando até a atenção é esse empate anula aposta aqui do Fortaleza a 1,39, né? Me chama a atenção. O primeiro jogo foi 2-1 para o Fortaleza de virada, mas apesar do jogo ter sido duro, ter sido um jogo equilibrado, a equipe do CRB não é uma equipe ruim. Eu acredito num leve favoritismo aí sim do Fortaleza. É um jogo também que a gente pode levar para o ao vivo e esperar por essas oportunidades, né? Então CRB versus Fortaleza, uma boa oportunidade aqui é levar para o live e buscar um gol no segundo tempo, tá? Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde o CRB vai ter que vir em busca do gol, e aí pode dar espaço para o Fortaleza que vem muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Apesar da derrota aí para o Ceará no último clássico, né? Foi um jogo muito, muito equilibrado. Então, assim, acho que essa estratégia para esse jogo, ela é a melhor coisa que a gente pode fazer. Leva para o live e aí busca lá um golzinho no segundo tempo com uma odd de 1,7, 1,65, 1,7. Eu acho que é uma excelente estratégia a gente tentar buscar mais um gol, porque se o Fortaleza estiver ganhando, o CRB vai vir com tudo e vai dar espaço, tanto pode fazer o gol quanto pode tomar mais, né? E se o CRB estiver ali até mesmo no empate, mais cedo ou mais tarde, o CRB vai ter que vir para cima em busca desse gol. Então, esperar, ter paciência e levar para o ao vivo, acho que é uma excelente
é uma excelente estratégia que a gente pode adotar para esse jogo. Ah, Felipe, está se esquivando, está só querendo levar para o ao vivo? Não. A gente tem que trabalhar com estratégias e a gente tem que sempre tentar colocar ao máximo as probabilidades ao nosso favor, e é isso que a gente está fazendo aqui. Eu acho que um dos piores erros que o apostador comete, principalmente no início, é a afobação. É ele já querer de qualquer jeito, a qualquer custo, estar com a sua aposta colocada antes mesmo da partida começar. Então, quando a gente tem calma, quando a gente tem paciência, nós conseguimos pegar, né, linhas de gols, por exemplo, com odds bem mais valorizadas, ou pegar linhas de gols abaixo daquela que a gente estava pretendendo entrar pré-live. Então, assim, isso aí nos ajuda demais a colocar as probabilidades a nosso favor e a gente ter mais resultado positivo no médio e no longo prazo, beleza? Então, paciência e tranquilidade, ok? Depois nós temos aí o próximo jogo. Jogo entre Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Então, Atlético Goianiense vezes Atlético Paranaense. Esse jogo eu acho que pode ser um jogo interessante aí para o mercado de gols. O primeiro jogo entre eles foi muito corrido, foi um jogo muito corrido mesmo, 2-1, mas tiveram várias chances de gols aí para ambos os lados, podemos dizer. E aqui eu até acredito que se você quiser colocar uma moeda já pré-live nesse mais 1.5 gols, eu acho que pode ser interessante agora, tá? Uma estratégia muito boa para esse jogo, esperar aí uns 15 minutos de jogo e entrar no mais 1.5 gols. Cara, eu não sei por que já está pagando 1.5 pré-live, eu acredito que tem valor, tá? Porque acredito de fato em jogo movimentado como foi o primeiro jogo, né? Como foi o primeiro jogo. Então, vejo valor nesse mais 1.5 gols. O Atlético Goianiense vai ter que buscar vencer esse jogo, né, para não cair aí nessa fase. E o Atlético Paranaense está com uma equipe muito boa, fazendo muitos gols, né, e ao mesmo tempo que faz muitos gols, também sofre muitos gols. Então esse mais 1.5 gols me agrada muito. 1.50 já vejo até um certo valor, mas agora esperar uns minutinhos e entrar nesse mais 1.5 aí, eu acho que é a melhor estratégia, tentar pegar esse mais 1.5 aí a 1.75, a 1.80, pode ser muito interessante nesse jogo entre Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Vasco e São Paulo. O Vasco, na minha opinião, né, fez um bom jogo, acabou tomando 2-0 aí, mas o Vasco, na minha opinião, fez um jogo interessante, tá? Fez um jogo interessante. E agora vai ter que se abrir, não tem muito jeito, vai ter que correr atrás do prejuízo. E eu vejo que podemos ter um jogo tanto interessante para o mercado de gols, tá? Agora, se o Vasco não conseguir abrir o placar até ali 15 minutos do segundo tempo, ficar aquele jogo, seja 0-0, 1-1, tiver empatado ali até uns 10, 15 minutos do segundo tempo, cara, o Vasco vai ter que se jogar e vai dar muito espaço para o São Paulo, e aí a gente pode buscar gols nesse jogo também. Uma aposta pré-live que até me chama um pouco a atenção é esse São Paulo empate anula, justamente pensando nesse cenário do Vasco não conseguir abrir o placar e aí ter que vir no segundo tempo com tudo para cima, dando muito espaço para o São Paulo. Tá? Então, se o São Paulo tiver criando chances, né, tiver tendo espaço para, sei lá, buscar um contra-ataque e abrir o placar, esse empate anula do São Paulo tem um certo valor. Agora, esse mercadinho de gols aqui também me chama bastante a atenção, principalmente se o jogo ele tiver empatado no segundo tempo. Tá? Então, me agrada muito tentar buscar mais um gol aí no segundo tempo com o jogo empatado. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui é buscar gols no segundo tempo, caso o jogo esteja empatado, beleza? Então é o que eu vou fazer para esse jogo. Se você concordar comigo, você também pode seguir essa estratégia. Depois nós temos aqui Bahia e Atlético Mineiro. Esse é um jogo que eu até pretendo ficar meio de fora. Vejo um Atlético Mineiro mais bem preparado do que o Bahia, uma equipe melhor, mas é um jogo que particularmente eu não vou nem analisar aí porque é um jogo que eu vou ficar de fora, ok? E por fim, pessoal, para a gente fechar o nosso palpite pré-live aí, então palpite pré-live vai ser na MLS no jogo entre LA Galaxy e Salt Lake, às 23h30, já quase virando aí para a
quinta-feira, e a aposta será um mais de 2,5 gols na partida, a 1 ponto, deixa eu só conferir aqui quanto que está pagando, vamos achar aqui a gloriosa MLS, no joguinho entre LA Galaxy, jogo muito movimentado, vou mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia, últimos confrontos diretos entre as equipes, jogos do LA Galaxy em casa, jogos do Salt Lake fora, então jogos muito movimentados, vejo com muito bons olhos aí esse mais de 2,5 gols, que está pagando aí 1,63 na VBET, tá? Gestão de banca, deixa eu escrever aqui, ó, gestão de banca sempre, tá? Então, vai seguir esse palpite, gestão de banca, porque se der errado, isso não pode ser o responsável por uma quebra, não pode ser o responsável por você levar sua banca para o buraco, tá? Gestão de banca, responsabilidade sempre. Me segue lá no Insta, se você quiser conhecer meu grupo VIP, link na descrição aqui do vídeo. E se você ainda não tem conta na VBET, está perdendo tempo, uma baita de uma casa com várias opções de mercados, muitos mercados disponíveis, um suporte fora do comum, então recomendo demais aí a VBET, parceira, tá? E uma casa extremamente séria que você pode colocar o seu dinheiro lá com total tranquilidade. Beleza, pessoal? Então era isso aí, um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.